Eu devia ter percebido desde o início. Desde o momento em que ela ligou, com aquela voz doce demais, quase fingida, me chamando para um jantar em família, como se tudo entre a gente tivesse sido sempre fácil. Mas não era. Nunca foi. E mesmo assim, eu aceitei. Porque achei que, talvez, ela tivesse mudado. Que talvez aquele convite fosse uma tentativa de se reaproximar, de deixar o passado para trás. Só que o que eu encontrei naquela casa, naquela noite, foi bem diferente. Eu ainda ouço a voz dela na minha cabeça. Faz tempo que a gente não se vê. Queria reunir a família, sabe? Um jantar simples, só os mais próximos. Eu respirei fundo antes de responder. Não lembro se hesitei, mas lembro do aperto no peito. Porque da última vez que estivemos juntas, ela mal olhou pro meu filho. Fingiu que ele não estava na sala, não respondeu quando ele disse oi, vó. E eu fiquei ali, como uma boba, tentando justificar. Ela tá distraída, filho. Mentira minha. Ela nunca esteve distraída. Só não quis olhar. Mas, naquela noite, aceitei o convite. Talvez por orgulho, talvez por esperança. Talvez porque, no fundo, eu ainda queria que ela enxergasse meu filho como parte da família. Não apenas como meu filho, mas como neto dela também. A verdade é que, quando se é mãe, a gente suporta muita coisa. Engole muito silêncio, muita indiferença, só para tentar manter um mínimo de paz. No domingo, arrumei o Ian com a melhor roupinha. Ele ficou animado. Vamos ver a vovó? Ele perguntou, com um sorriso que cortava o coração. Eu sorri de volta. Não tive coragem de dizer que ela talvez nem o chamasse pelo nome. No caminho, meu marido estava calado. Eu sei que ele percebe, mas se cala. Prefere não enxergar para não ter que escolher um lado. Ele sempre foi assim. Chegamos lá perto das 7. A casa dela estava cheia de luz, cheiro de comida boa vindo da cozinha, aquela aparência de lar acolhedor que ela sabia montar tão bem. Quando entramos, ela veio nos receber, me abraçou o filho, e pro Ian, um aceno vago com a cabeça. Não disse o nome dele, não perguntou como estava, só virou de costas e voltou para a sala, como se ele fosse um detalhe na paisagem. O Ian olhou para mim. Eu vi nos olhos dele aquele susto silencioso de criança que entende mais do que deveria. Aquele olhar que pergunta por quê, sem dizer uma palavra. Eu disse que talvez ela estivesse ocupada, que depois ela ia falar com ele. E de novo, eu menti. A mesa estava posta. Linda, cheia de detalhes, taças de vinho, pratos arrumados com guardanapos dobrados com cuidado. Tinha lugar marcado com o nome de cada um, menos dele. E aí meu mundo balançou. Eu paralisei por 2 segundos. Olhei para os nomes nos lugares. Meu marido, minha cunhada, o primo dela, até o namorado da sobrinha. E nada do Ian. Nenhum prato para ele. Nenhuma cadeira. Nenhum guardanapo. Meu filho ficou de pé, em frente à mesa, tentando entender se aquilo era um jogo, uma brincadeira ou só um erro. Mãe, onde eu sento? Ele perguntou, baixinho. E eu engoli em seco. Olhei para ela, que servia o vinho como se nada estivesse fora do lugar. Meu marido percebeu. Tentou puxar uma cadeira da sala. Improvisar. Mas ela fez um gesto com a mão. Não precisa. Ele pode comer na cozinha. É mais confortável para criança. A cozinha. O canto onde ela colocava os empregados. Onde ninguém da família comia. Onde ele ficaria sozinho, longe da mesa, dos risos, das conversas. E naquele momento, eu senti um negócio dentro de mim quebrar. Porque não era só sobre o jantar. Era sobre tudo que ela vinha fazendo desde que o Ian nasceu. Sobre o jeito que nunca o abraçou, nunca o olhou como neto. E ali, naquele instante, tudo ficou claro. Aquilo não foi um descuido. Foi uma escolha. Deliberada. Fria. Dolorosa. Eu queria levantar e ir embora. Queria gritar. Mas olhei para o meu filho e vi nos olhos dele uma vontade enorme de pertencer. E eu fiquei. Por ele. Mas jurei que nunca mais ia deixá-lo passar por aquilo. Mal sabia eu que aquele jantar era só o começo. Eu lembro do barulho dos talheres. Era um som irritantemente ritmado,
como se tudo estivesse normal. Risadas, conversas sobre política, sobre trabalho, sobre como o frango assado da minha sogra estava sempre no ponto. Enquanto isso, o Ian estava sentado sozinho, na cozinha, com um prato de macarrão frio que ela esquentou no micro-ondas, como quem alimenta um cachorro de rua por obrigação. Eu fui até lá. Me ajoelhei ao lado dele, coloquei a mão no seu ombro e perguntei se ele estava bem. Ele só deu de ombros. Mas eu conheço meu filho. Aquele tanto faz disfarçado é o jeito dele de não demonstrar tristeza. Ele tem 8 anos, mas carrega uma maturidade triste no olhar, como se tivesse aprendido cedo demais que o mundo nem sempre é justo. Eu olhava para ele e pensava, o que uma criança pode ter feito para ser tratada assim? O que ele fez de errado para merecer esse desprezo silencioso, esse castigo sem nome? A comida dele nem era a mesma do resto da família. Na mesa, tinha bacalhau, arroz de amêndoas, salada de figo, vinho importado. No prato do Ian, macarrão com molho pronto e 2 salsichas cortadas ao meio. Ela nem se deu ao trabalho de fazer algo que ele gostasse. Ela só queria tirá-lo dali. Silenciar sua presença. Apagar sua existência do retrato de família que ela tanto prezava. Voltei para a sala com o estômago embrulhado. Eu sentia vergonha por ele, raiva por mim, e um nojo tão grande daquela casa que a comida quase subia. Meu marido tentou fazer graça, puxar algum assunto comigo, como se quisesse compensar o clima. Depois a gente leva o Ian para tomar sorvete, né, amor? Como se um pote de sorvete pudesse consertar uma ferida que ele fingia não ver. Eu respondi com um olhar, só isso. Porque naquele momento, qualquer palavra ia sair amarga. Minha cunhada começou a mostrar fotos da viagem dela para Portugal. Todo mundo em volta, rindo, elogiando os lugares, perguntando sobre o vinho do Porto. E eu ali, no meio, ouvindo tudo, mas com a cabeça no Ian. Me perguntei quantas vezes ele ainda precisaria passar por isso até entender que naquela casa ele era um corpo estranho. Uma mancha num quadro de gente perfeita. E o pior é que ele ainda insistia. Ainda sorria quando ouvia a vó tossir, perguntando se ela estava bem. Ainda chamava ela de vó, mesmo sem nunca ter ouvido o nome dele sair da boca dela com afeto. Ela fingia que não ouvia. E os outros fingiam que isso era normal. Que ela era só meio seca. Mas não era secura. Era exclusão. Era rejeição. E era cruel. Lá pelas tantas, ela se levantou para trazer a sobremesa. Morangos frescos, chantilly, torta de limão. Um capricho. Distribuiu os pratinhos com cuidado, falando com cada um. Você vai adorar essa torta, Lucas. Coloquei menos açúcar para você, Ana. Usei o creme que você gosta, Daniel. E para mim, um olhar rápido. Nada pro Ian. Nenhum pratinho extra. Nenhuma colherinha. Nada. Eu me levantei. Fui até a cozinha de novo. Ele já tinha terminado de comer. Estava desenhando numa folha que pegou da geladeira, usando um lápis quebrado. Eu fiquei olhando aquilo e senti uma dor que não cabe em palavra nenhuma. Peguei uma fatia da torta, levei para ele e disse que aquela era a melhor parte da noite. Ele sorriu, me agradeceu, e eu juro que, por um segundo, quis chorar. Mas engoli tudo. Porque ali, naquela casa, até chorar parecia um incômodo. Voltamos para a sala pouco depois. E foi aí que ela soltou. Engraçado, né? Esse menino é tão calado, diferente dos outros netos. Todo mundo riu. Riram como se fosse só um comentário bobo. Mas eu não ri. Porque eu sabia o que ela queria dizer. Que ele não era como os outros. Que ele não era dela. E foi ali que algo começou a ferver dentro de mim. Eu comecei a lembrar de conversas antigas, de insinuações. E uma pergunta nasceu dentro de mim, com força. Por que ela trata meu filho assim? O que ela sabe, ou pensa que sabe, que faz com que ela veja ele como um intruso? Saímos logo depois. No carro, o Ian dormiu no banco de trás. Meu marido dirigia em silêncio. E eu olhava pela janela, segurando as lágrimas. Porque eu sabia que aquela história tinha algo mais fundo. Muito mais fundo. E se eu não cavasse até o fim, aquilo ia destruir meu filho por dentro. E eu não ia deixar isso acontecer. Na manhã seguinte, o Ian acordou diferente. Mais quieto.
mais encolhido. Ele não disse nada, mas eu conheço os silêncios do meu filho. E aquele era o mais perigoso, o da desistência. O silêncio de quem já entendeu que não adianta tentar ser visto. Ele passou o café da manhã empurrando o pão no prato, sem fome. Não perguntou por desenhos, nem ligou a televisão. Quando fui ver, ele estava no quarto, organizando os brinquedos como se fosse se mudar. Tá tudo bem, filho? Perguntei, e ele respondeu com um tá que parecia um suspiro cansado. E eu senti o peso da noite anterior caindo de novo sobre mim, só que mais pesado. Porque agora não era mais só comigo, tava nele. E eu me dei conta que o estrago tinha começado. A ferida já estava aberta. O pior de tudo é que ninguém viu. Ninguém reparou como ele ficou todo encolhido quando a avó passou por ele sem falar nada. Ninguém viu como ele esperava, em silêncio, um abraço que nunca veio. Ou talvez vissem e só fingissem não ver, como sempre fizeram. Eu passei a tarde tentando animar ele. Vamos ao parque? Quer chamar o Pedro para vir aqui? Ele dizia que não, que queria ficar só. E isso me destruiu. Porque o Ian sempre foi um menino cheio de vida, de fala, de vontade. Mas desde o jantar, era como se ele tivesse desligado uma parte dele. A parte que acreditava nos outros. No domingo à noite, meu marido veio me perguntar se eu achava que a sogra tinha exagerado. Exagerado? Ele usou essa palavra. E eu tive vontade de rir. Mas não era riso. Era aquele tipo de riso que vem quando a dor já virou raiva. Eu olhei para ele e disse: ela ignorou o próprio neto na frente de todo mundo. Deixou ele comer sozinho. Tratou-o como se fosse um estorvo. E você chama isso de exagero? Ele tentou se justificar. Disse que ela era idosa, que às vezes não percebia. E eu explodi. Porque essa desculpa já tinha sido usada demais. E eu já tinha engolido calada por tempo demais. Ela não esquece de ninguém, só do Ian. Ela prepara prato pro namorado da sobrinha, mas não pro seu filho. Isso é escolha, não é distração. Ele ficou quieto. Sabia que eu estava certa. Mas, como sempre, preferiu não bater de frente com a mãe. Foi nessa noite que eu comecei a desconfiar que havia mais coisa por trás. Porque aquela rejeição não era nova. Sempre existiu, desde o nascimento do Ian. Desde o primeiro dia em que ela me viu grávida, com aquele olhar que misturava desconfiança e julgamento. E agora, com o Ian crescendo, ficando cada vez mais parecido com o pai. Ou talvez não tanto, segundo ela, a rejeição só aumentava. Comecei a lembrar de momentos que eu tinha deixado passar. Como quando ela me disse, com a voz mansa e o veneno escondido: ele tem o seu jeito, né? Meio diferente da família do pai. Ou quando ela se recusou a segurar ele no colo no batizado, dizendo que estava com dor nas costas. Ou da vez em que me perguntou, meio brincando, meio séria, se eu tinha certeza que ele era mesmo do meu marido. Na hora, eu ri. Achei que era piada. Mas agora, com tudo isso voltando, me pareceu claro, ela nunca achou o Ian dela. E talvez tenha feito questão de mostrar isso desde o começo. O que me mata é pensar que o Ian percebe. Mesmo sem entender direito, ele sente. E isso vai moldando o jeito dele de se ver no mundo. Vai ensinando que ele não é suficiente. Que o lugar à mesa nunca vai ser para ele. Na segunda-feira, quando fui deixá-lo na escola, ele virou para mim no portão e perguntou: mãe, eu sou diferente dos outros netos da vovó? Eu travei. Por dentro, meu peito se despedaçou. Por fora, eu me abaixei, segurei o rostinho dele com as duas mãos e disse: você é único. E ser único é a melhor coisa que existe. Ele sorriu, meio triste. E foi. Entrou andando devagar, com a mochila quase arrastando no chão. Eu fiquei ali parada, olhando até ele desaparecer. E pensei: alguma coisa tá errada. Muito errada. E se eu não descobrir o que é, ele vai carregar essa dor para sempre. E eu jurei, ali, naquele portão da escola, que não ia deixar isso acontecer. Que eu ia até o fim. Nem que isso custasse o pouco de paz que ainda existia na minha família. Naquela semana, eu não consegui me concentrar em mais nada. O trabalho virou um fundo borrado. A comida perdeu o gosto.
E até os afazeres da casa, que sempre me distraíam, começaram a pesar como se cada prato sujo fosse uma lembrança daquilo que eu ainda não tinha resolvido. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Não era só rejeição de vó, não era só ela não gosta de mim ou ela é mais fria. Era algo mais fundo, mais sujo, e, pior, era contra o meu filho. E isso não dava mais para aceitar. Na quarta-feira à tarde, decidi ir até a casa dela. Sem avisar. Eu não ia dar chance para ela se preparar, ensaiar. Eu queria olhar nos olhos dela e perguntar o que precisava ser perguntado. O Ian estava na escola. Meu marido no trabalho. Fui sozinha. Toquei a campainha e ela demorou para abrir. Quando abriu, teve aquele segundo de surpresa no rosto. Não era felicidade. Era desconforto. Oi, que surpresa, ela disse, tentando sorrir. Aconteceu alguma coisa com o Ian. A forma como ela disse aquilo me incomodou. Não foi preocupação. Foi quase incômodo. Como se ele fosse um fardo até na lembrança. Não. Tá tudo bem com ele, respondi seca. Posso entrar? Ela hesitou, mas abriu a porta. Sentei no sofá da sala. Ela ficou de pé. E eu fui direto ao ponto. Por que você tratou o Ian daquele jeito no jantar? Ela regalou os olhos por um segundo. Que jeito? Fingiu surpresa. Você sabe exatamente do que eu tô falando. Continuei. Você não colocou o prato para ele. Fez ele comer na cozinha. Não falou com ele. Nem olhou. E ele sentiu. E eu também. Ela respirou fundo. Foi até a poltrona. Sentou com um ar de superioridade. Como se estivesse num tribunal onde ela fosse a juíza. Você tá exagerando, como sempre. Ele é uma criança. Nem percebe essas coisas. Ele percebeu. Cortei. E eu quero saber o motivo. Porque isso não é novo. Desde que ele nasceu, você nunca tratou ele como neto. E foi aí que ela baixou os olhos. Por uma fração de segundo. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Foi quando ela disse, num tom quase inaudível, você quer mesmo saber? Aquilo me arrepiou. Quero. Ela suspirou. Passou a mão no cabelo. Ajeitou a blusa, como se precisasse se recompor. E aí disse, porque eu nunca tive certeza se ele é filho do meu filho. Eu fiquei imóvel. Foi como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim. Como é que é? Ela repetiu, agora com mais firmeza, como se, ao jogar aquilo para fora, tivesse ganhado coragem. Desde o começo. Desde que vocês começaram a namorarem, poucos meses depois, você apareceu grávida. Eu sempre achei rápido demais. Sempre achei estranho. A raiva começou a subir pelo meu corpo como fogo. Você acha? Com base em quê? Ela deu de ombros. Instinto. Mãe sente essas coisas. Instinto. Era isso. Todos esses anos, todo esse desprezo, toda essa frieza, por causa de um instinto. Ela nunca teve uma prova, nunca pediu explicação, nunca conversou comigo. Preferiu construir a própria verdade e viver dentro dela. E fazer meu filho pagar por isso. Você nunca me perguntou nada, disse com a voz trêmula. Nunca me deu chance. Só julgou. Só decidiu. E tratou meu filho como um erro. Ela ficou em silêncio. E foi aí que o estalo veio. Não um barulho. Um sentimento. Uma certeza. Aquilo não era só desconfiança. Era orgulho. Era preconceito. Era controle. Ela não gostava de mim. Nunca gostou. E o Ian era, para ela, a materialização de uma escolha que o filho dela fez sem o aval dela. E por isso, ela nunca perdoou. Se você tem tanta certeza, por que nunca pediu um teste de DNA? Perguntei. Ela não respondeu. Só ficou ali, com o olhar parado em algum ponto da parede. Levantei, peguei minha bolsa. Você não merece ele. Mas ele merece saber quem é. E eu vou fazer esse teste. Não por você, mas por ele. Quando saí daquela casa, eu tremia. Não de medo, mas de raiva, de indignação, de um tipo de dor que só quem é mãe entende. A de ver seu filho sendo diminuído,
questionado, invisibilizado. E, pela primeira vez, eu senti que alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu não ia mais engolir calada. Agora, era eu por ele. Até o fim. Fazer aquele teste de DNA virou uma obsessão. Não porque eu duvidasse do Ian, mas porque eu precisava de uma prova física para calar o que vinha corroendo minha vida há anos. Eu não queria mais olhar para ele e pensar se alguém, em algum lugar, ainda questionava se ele pertencia àquela família. E eu sabia que a resposta, por mais óbvia que fosse para mim, precisava estar escrita em algo que essa gente só respeita: papel. Naquela mesma noite, depois que o Ian dormiu, eu fui até a caixa de papelões que guardávamos no fundo do armário. Era o tipo de lugar que você só mexe quando vai se mudar ou quando a vida te empurra. Ali estavam álbuns antigos, fotos de quando eu e o Roberto ainda namorávamos, cartinhas de Dia dos Namorados, ingressos de cinema e um caderno. Um caderno azul, meio gasto, com a letra dele na capa. Coisas para não esquecer. Eu nunca tinha prestado muita atenção naquele caderno. Era do tempo em que ele fazia terapia, antes do Ian nascer. Dizia que escrever o ajudava a organizar as ideias. Eu me sentei na beira da cama, com ele nas mãos, sem saber o que estava procurando exatamente. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu devia abrir. A primeira página era uma lista de metas bobas: fazer mais exercícios, parar de beber refrigerante, aprender a cozinhar. Na segunda, reflexões soltas sobre o pai, sobre a infância. Nada demais. Mas na terceira página, um nome, escrito no topo, em letras maiores: Lígia. Eu congelei. Lígia era a ex-namorada dele. Aquela com quem a sogra sempre sonhou que ele casasse. Aquela que, segundo ela, era a mulher certa. Nunca entendi por que ela trazia o nome da Lígia de vez em quando, mesmo anos depois. E ali estava, como uma cicatriz. Com a Lígia tudo era previsível. Era confortável. Mas eu não era feliz. Com a Ana, tudo é intenso, às vezes confuso, mas é de verdade. Meu coração apertou. Ver meu nome ali, ao lado daquele pensamento, me fez sentir uma saudade de quando ainda existia pureza entre nós. Continuei lendo. Ele falava sobre o medo de repetir os erros do pai, sobre não ser um bom marido, sobre o susto de saber que eu estava grávida. Tenho medo de não estar pronto. Mas ao mesmo tempo, quando penso no que estamos criando, me sinto completo. Eu vi o coração batendo. É meu filho. Não tenho dúvida. Li essa frase umas 5 vezes. É meu filho. Não tenho dúvida. Eu tremi. Fechei os olhos. Porque ali estava a confirmação que eu já sabia. Desde o começo, ele nunca teve dúvida nenhuma. O problema nunca foi ele. Foi ela. A mãe dele. A sogra. Que sempre alimentou a desconfiança porque nunca me quis como nora. Porque não conseguia lidar com o fato de que ele escolheu alguém que ela não controlava. Continuei lendo. E então encontrei algo que me gelou inteira. Uma anotação solta, sem data, entre rabiscos. Mãe disse que ia fazer um teste escondido. Que daria um jeito. Que eu devia saber a verdade. Meu corpo ficou gelado. O ar parecia mais denso. Fazer um teste escondido. Aquilo me explodiu por dentro. Ela tentou colher alguma coisa do Ian? Fez exames sem a nossa autorização? Tentou algo pelas costas? Ou era só ameaça? Uma ideia plantada? Eu não sabia. Mas agora tudo fazia sentido. A frieza dela. O desprezo. O distanciamento. Ela não só duvidava. Ela alimentava essa dúvida. Regava como uma planta venenosa, esperando que um dia desse fruto. Fechei o caderno com a respiração acelerada. Eu me senti violada, humilhada. E mais do que isso, senti que alguém tentou roubar de mim a dignidade de ser mãe, de ser esposa, de ser mulher. Na manhã seguinte, marquei o teste de DNA. Não falei nada pro Roberto ainda. Queria ter o papel na mão. A prova. E mostrar para ele que enquanto ele se escondia no conforto da negação, o passado da mãe dele já tinha contaminado tudo. Quando deixei o Ian na escola, ele me deu um beijo no rosto e disse: Mãe, hoje eu sonhei que a gente era uma família gigante, com uma mesa enorme, e todo mundo tinha lugar. Eu engoli o choro. Sorri por fora.
Mas por dentro, eu fiz uma promessa de novo. Nunca mais vou deixar meu filho ser excluído. Nunca mais. Nem por sangue. Nem por veneno disfarçado de laço. Demorei 2 dias para ter coragem de mostrar o caderno pro Roberto. 2 dias em que o mundo ficou estranho. Eu olhava para ele e via outro homem. O mesmo rosto, o mesmo jeito de mexer no cabelo quando tá nervoso, o mesmo tom de voz calmo. Mas por dentro, eu via alguém que carregava um silêncio covarde. Alguém que sabia. Sempre soube. E preferiu não dizer nada. Na sexta noite, esperei o Ian dormir, peguei o caderno azul e sentei com ele na sala. Preciso te mostrar uma coisa, eu disse. Ele largou o celular, me olhou confuso. Entreguei o caderno aberto na página onde ele escrevia sobre a mãe. Vi os olhos dele percorrerem as palavras, vi a expressão mudar. Primeiro surpresa, depois vergonha. Então ele fechou o caderno devagar, colocou no colo e respirou fundo, como quem sabe que a conversa que evitou por anos tinha finalmente chegado. Ela te contou isso? Ele perguntou. Ela confirmou que acha que o Ian não é meu. Ela não precisou dizer muito. A forma como ela trata, ele já diz tudo. E agora isso aqui? Apontei pro caderno. Isso aqui só confirmou o que ela sempre tentou esconder. Ele ficou em silêncio. E eu senti a raiva ferver. Você sabia que ela tinha essa dúvida. E não fez nada. Eu achei que era só da boca pra fora. Que com o tempo ela ia aceitar. Eu não queria piorar as coisas. Não queria piorar. Eu ri. Um riso seco, que nem chegou nos olhos. Ela fez o seu filho comer na cozinha. Ela não olhou na cara dele no jantar. E você ainda acha que ficar calado protege alguém? Ele abaixou a cabeça. Eu errei. Eu sei. Ela queria fazer um teste escondido. Tá aqui no caderno. Ela te disse que ia dar um jeito. E você deixou isso acontecer. Ele me olhou com os olhos marejados. Eu não sabia que ela tinha levado isso tão longe. Eu juro. Eu pensei que fosse só uma implicância. Que ela ia superar. Mas quando o Ian nasceu, ela começou a se afastar. Começou a dizer que ele não se parecia comigo. Que não tinha traços da família. Eu não soube lidar. Não soube lidar? Então você deixa que ela pague seu filho? A essa altura, minha voz já estava tremendo. Você deixou sua mãe plantar dúvidas sobre a criança que você viu nascer, que carrega seu nome, que te chama de pai. Ele chorou, mas eu não consegui ter compaixão, porque naquele momento, eu estava tão machucada, tão decepcionada, que as lágrimas dele só serviam para aumentar minha revolta. Você sabe o que isso faz com uma criança? Continuei. Você sabe o que é crescer sentindo que não pertence? Que sempre falta um lugar na mesa? Que o silêncio diz mais que 1000 palavras? Ele não respondeu. E isso doeu mais do que qualquer grito. Porque ali, na frente dele, eu estava quebrando em 1000 pedaços. E ele só abaixava a cabeça, como se isso bastasse. Levantei. Fui até o quarto do Ian. Abri a porta devagar. Ele dormia abraçado com o boneco que ganhou no aniversário de 4 anos. Tão pequeno, tão inocente. E tão castigado por algo que nunca deveria ter atingido ele. Voltei para a sala, com a voz mais baixa, mas firme. Eu marquei o teste. Vai ser na próxima semana. E quando sair o resultado, eu vou mostrar para sua mãe. E aí quero ver se ela ainda tem coragem de olhar pro Ian como se ele fosse um intruso. Você quer mesmo fazer isso? Ele perguntou, com um tom cansado. Eu quero. Porque eu não vou deixar meu filho crescer com essa sombra. Ele não merece. Eu também não merecia essa dúvida, ele murmurou. Mas você teve escolha. Ele não. Fui dormir com o coração pesado, mas com uma decisão clara. Aquilo precisava acabar. Não dava mais para esperar que o tempo resolvesse. O tempo só tinha piorado tudo. A verdade precisava vir à tona, doa a quem doer. Nem que o preço fosse o fim daquilo que a gente chamava de família. O resultado do exame chegou numa sexta-feira de manhã. O envelope estava ali, sobre a mesa, como se fosse só mais um papel qualquer. Mas eu sabia que aquilo era muito mais.
Era um pedaço de verdade que minha família fingia não precisar. Abri devagar. Minhas mãos tremiam. Os olhos correram direto para a linha final. Compatibilidade genética confirmada, 99,999%. Fechei os olhos. Um alívio pesado me invadiu, seguido por uma raiva que me fez levantar da cadeira de uma vez. Eu sabia. Sempre soube. Mas agora eu podia gritar pro mundo. Ele é filho do pai dele. E neto da mulher que fingiu que ele não existia. Não perdi tempo. Peguei o carro e fui direto para a casa dela. Entrei sem bater. Ela estava na cozinha, cortando frutas como se nada no mundo estivesse errado. Me olhou com aquele mesmo rosto de sempre, gelado, calculado. Você não vai perguntar por que eu vim? Disparei. Ela não respondeu. Apenas tirou o avental e se sentou à mesa. Eu joguei o envelope na frente dela. Ela olhou, mas não abriu. É o resultado do exame. Para matar sua dúvida. Para você parar de fingir que tem alguma justificativa para tratar meu filho como se fosse um estranho. Ela pegou o envelope com calma, leu a folha com os olhos duros, e depois, nada. Nenhuma reação. Nenhuma lágrima. Nenhum pedido de desculpa. Apenas disse, eu só queria ter certeza. Aquilo me atingiu mais do que qualquer tapa. Ter certeza? Você quis ter certeza enquanto humilhava uma criança. Enquanto excluía, negava, ignorava. Enquanto destruía a autoestima de um menino que só queria ser aceito. Você nunca me deu segurança. Você chegou na vida do meu filho de repente, ficou grávida rápido demais. Eu só quis proteger ele. Proteger? Você destruiu. Você plantou dúvida na cabeça dele, fez ele se afastar do próprio filho. Ela ficou em silêncio. Mas pela primeira vez, vi algo nos olhos dela. Não era arrependimento. Era medo. Medo de perder o controle que ela achava que ainda tinha. Você não tem ideia do estrago que causou. Porque não foi só com o Ian. Foi comigo. Com o Roberto. Você jogou veneno onde devia ter amor. Ela cruzou os braços. Ele sempre teve amor. Eu só me confundi. Achei que precisava ter certeza. Então escuta bem. Agora você tem. E não vai mais se esconder atrás dessa desculpa. Ou você muda, ou some de vez da vida do meu filho. Ela desviou o olhar. E, nesse momento, entendi. Ela nunca me aceitou. Não importava o exame, o sangue, o que fosse. Para ela, eu era a mulher que tomou o lugar da filha perfeita que ela queria. E o Ian era o lembrete disso. Ela pegou o exame de novo, dobrou com calma, colocou sobre a mesa. E disse, com uma frieza que me fez gelar, pode me odiar, mas eu fiz o que achei certo. Se isso faz de mim uma vilã na sua história, que seja. Não é na minha história, é na vida dele. Saí da casa dela sem olhar para trás. Quando entrei no carro, comecei a chorar. Não era um choro leve, de alívio. Era um choro pesado, daqueles que vêm do fundo do estômago. Porque ali eu percebi que algumas pessoas preferem defender a mentira que criaram a admitir que erraram. Cheguei em casa e encontrei o Ian no sofá, desenhando. Me ajoelhei no chão, abracei ele com força, e disse no ouvido, você é tudo que eu tenho de mais puro. E ninguém vai mais te fazer sentir menor do que é. Ele me abraçou de volta, sem entender o peso das palavras, mas sentindo a intensidade do meu abraço. Mais tarde, o Roberto chegou. Contei tudo. Mostrei o exame. Ele chorou de novo. Pediu desculpas. Prometeu enfrentar a mãe dele. Mas naquele ponto, eu já sabia. A ferida estava feita. E algumas coisas não se consertam só com promessas. Aquela noite, eu dormi com o Ian na minha cama. Ele deitou a cabeça no meu peito. E pela primeira vez em semanas, dormiu sorrindo. Porque no fim, não era sobre exame. Era sobre presença. Sobre alguém finalmente dizer, eu vejo você. E você tem lugar aqui. A verdade estava ali, exposta. Sem espaço para dúvida, sem desculpa para fingir. E mesmo assim, a ferida não cicatrizou. Porque o que mais doeu não foi a mentira. Foi o silêncio. A omissão.
foi perceber que, durante anos, enquanto eu fazia de tudo para manter a família unida, tinha gente da própria família torcendo contra. E o pior, contra o meu filho. No domingo seguinte, o Roberto me disse que a mãe dele queria conversar, que tinha ligado pedindo para ver o Ian. Disse que tinha entendido tudo agora e que queria fazer as pazes. Eu fiquei muda. O tipo de silêncio que vem quando a raiva já virou cansaço. Eu não sabia mais o que esperar dela. Depois de tudo que ela fez, depois de tudo que não fez, o que ela esperava? Um perdão simples. Um almoço de reconciliação? Que a gente fingisse que nada aconteceu. Olhei para o Roberto e disse: ela quer ver o Ian? Pergunta para ele. Ele me encarou, meio perdido. Mas ele é só uma criança. E mesmo assim, ela tratou ele como se não fosse nada. Então agora ele tem o direito de escolher se quer vê-la ou não. Na hora, ele não respondeu. Mas no fundo, sabia que eu estava certa. A gente passa a vida inteira dizendo para as crianças que elas têm que respeitar os adultos. Mesmo quando os adultos erram, machucam, excluem. Mas chega uma hora em que a gente precisa ensinar o contrário também. Que elas têm direito de se proteger. De dizer não. Chamei o Ian no fim da tarde. Sentei com ele no sofá e falei tudo com jeitinho. Disse que a avó queria vê-lo, que talvez ela quisesse pedir desculpas. E perguntei o que ele achava. Ele ficou calado por um tempo. E então falou, sem drama, sem raiva, sem emoção nenhuma: ela vai fazer um prato para mim agora? Aquela pergunta me desmontou por dentro. Se ela me chamar para comer na mesa, aí eu penso. Ele completou, voltando pro desenho que estava fazendo. E foi ali que eu entendi. Meu filho ainda carregava a dor. E não era raiva. Era memória. Era aquela cena do jantar gravada dentro dele como um filme que não termina. E a escolha dele já estava feita. No dia seguinte, o Roberto ligou para a mãe e disse que o Ian ainda não se sentia pronto. Ela não reagiu bem. Chorou, se vitimizou, disse que estava tentando fazer as pazes e que eu estava afastando o filho dela. Disse que eu era culpada por tudo. E naquele momento, eu escolhi não responder. Não entrei na briga. Não me justifiquei. Porque já não era mais sobre ela. Era sobre o que eu queria ensinar para o meu filho. Que a gente não precisa aceitar tudo só porque vem de alguém da família. Que às vezes, para se proteger, a gente precisa colocar distância até de quem deveria nos amar. Naquela noite, eu sentei com o Roberto e disse com todas as letras: eu não vou mais me forçar a caber num lugar que nunca foi meu. E não vou forçar o Ian a isso também. Se sua mãe quiser mudar, vai ter que fazer por merecer. E não com flores ou desculpas. Com atitudes. Com tempo. Com respeito. Ele me olhou como se visse uma nova versão minha. E talvez fosse. Porque eu passei anos tentando agradar, tentando manter tudo em pé. E agora, pela primeira vez, eu estava escolhendo minha paz. Escolhendo o bem do meu filho. Passamos semanas sem contato com ela. E, pela primeira vez, a casa ficou leve. O Ian voltou a rir alto, a brincar sem medo. Voltou a me chamar para dançar na sala, como fazia antes. E eu percebi que, às vezes, a escolha certa não é a mais fácil, mas é a que liberta. Eu não sabia o que o futuro traria. Se ela ia mudar. Se o Roberto ia aguentar esse corte. Mas eu sabia de uma coisa. A partir daquele dia, eu ia proteger o meu filho com unhas, dentes e verdade. E quem quisesse fazer parte da nossa vida, teria que vir com amor. Ou não vir mais. Já se passaram quase 2 anos desde aquele jantar. E eu ainda lembro de cada detalhe. Não porque eu não superei, mas porque tem dores que não somem. Elas viram parte da gente. E, de algum jeito estranho, também nos fortalecem. O Ian cresceu. Tá mais alto, mais esperto, mais seguro. E quando eu vejo ele sentado à mesa aqui de casa, rindo, contando como foi o dia, derrubando o suco sem querer, eu penso, é isso. É disso que ele precisava. Não de uma família perfeita, mas de um lar onde ele se sentisse inteiro. Onde ele nunca mais tivesse que se perguntar se era bem-vindo. Minha sogra tentou se reaproximar algumas vezes. Mandou mensagens, deixou presentes na portaria, ligou no aniversário dele. Eu não impedi, mas também não forcei nada. A porta tá ali.
Ela que decida como e se quer atravessar. Com verdade, com humildade, com respeito, porque não tem mais espaço para metades. O Roberto, ele tá tentando reconstruir a relação com o filho, tentando entender que o silêncio dele também machucou. Às vezes, eu vejo nele uma tristeza muda, talvez arrependimento, talvez culpa. Mas eu não sou mais a mulher que vai carregar isso nas costas por ele. Eu deixei claro, se você quer estar com a gente, precisa estar por inteiro. Ou pelo menos tentando com o coração aberto. A casa mudou. Antes, eu vivia tentando caber em moldes que nunca foram meus. Agora, é o mundo que gira ao nosso redor. Nossa mesa é pequena, mas tem lugar para todos que chegam com amor. E pro Ian, tem sempre o melhor lugar. Outro dia, ele me perguntou se podia convidar um amiguinho da escola para almoçar aqui no domingo. Disse que queria mostrar a mesa da paz, como ele chama agora. Eu ri, mas senti um nó na garganta. Porque, para ele, isso é grande. É o símbolo de que agora ele pertence. De que o lugar onde ele come, brinca, fala e vive, é dele. Ninguém vai tirar mais. A maior lição que eu tirei disso tudo é que o sangue não garante amor, nem lugar, nem respeito. E o título de família não dá direito de ferir ninguém. Às vezes, a gente passa anos tentando ser aceita por pessoas que nunca estiveram preparadas para nos acolher. E quando a ficha cai, dói, mas também liberta. Hoje eu conto essa história sem raiva, com cicatriz, sim, mas sem veneno. Porque minha missão não era mudar minha sogra, nem salvar meu casamento a qualquer custo. Minha missão era, e sempre vai ser, proteger meu filho. E foi isso que eu fiz. Mesmo quando me chamaram de exagerada. Mesmo quando tentaram me silenciar. Mesmo quando disseram que era só coisa da minha cabeça. Não era. Era real. E se eu não tivesse feito nada, talvez o Ian crescesse achando que o problema era ele. Hoje, ele sabe que não é. E eu também. Eu sou mãe de um menino inteiro, forte, e que carrega no olhar a certeza de que merece ser amado por completo. E se eu conseguir garantir isso até o fim da vida dele, já vai ter valido tudo. Então, para quem me pergunta como essa história termina, eu digo, não termina. Porque a vida da gente não é um filme com final feliz garantido. É um processo, um ciclo de escolhas. E eu escolhi dar pro meu filho que eu nunca tive, o direito de dizer aqui é meu lugar, e ser ouvido. A minha casa continua com a mesma mesa, simples, de madeira. Mas agora, tem espaço de sobra. E todo domingo, quando a gente se senta para comer, eu olho pro Ian, vejo o brilho nos olhos dele e penso, ele sabe. Finalmente, ele sabe. Ele tem lugar. Na mesa. Na família. Na vida. E nunca mais vai se esquecer disso.